Você já reparou que existe uma frase que todo mundo fala, mas ninguém questiona? Estou vivendo um dia de cada vez. Parece inspirador, né? Parece mindfulness, presença, sabedoria. Mas, e se eu te disser que essa pode ser a frase mais perigosa da língua portuguesa? E se viver um dia de cada vez for exatamente o que está sabotando seu futuro? Eu me peguei pensando nisso, enquanto observava duas pessoas completamente diferentes numa cafeteria semana passada. Do meu lado direito, um cara da minha idade mexendo no celular, reclamando no telefone sobre como o trabalho estava difícil, sobre como o chefe não o valorizava, sobre como tudo estava caro e ele não conseguia juntar dinheiro. 5 minutos depois, ele pediu o terceiro café do dia, um daqueles especiais de R$ 20, e voltou a navegar no Instagram. Do meu lado esquerdo, uma mulher mais ou menos da mesma idade, com um notebook aberto, uma pilha de papéis, fazendo anotações enquanto tomava um café simples. Ela estava visivelmente cansada, mas concentrada. Não pegou o celular uma vez em 2 horas. Quando levantou para ir embora, ouvi ela falando no telefone sobre uma reunião que tinha às 8 da noite, numa terça-feira. E aí me bateu uma reflexão que me deixou sem dormir por 3 noites. Essas duas pessoas vivem no mesmo mundo, respiram o mesmo ar, têm acesso às mesmas informações no Google. Mas uma delas descobriu um código secreto da realidade que a outra nem imagina que existe. E esse código não está em nenhum livro de autoajuda, não é ensinado em escola nenhuma, e a maioria das pessoas vai morrer sem nunca descobrir. A diferença é algo muito mais sutil e, ao mesmo tempo, muito mais determinante. A diferença é que uma delas foi capturada por uma armadilha invisível que nossa sociedade moderna criou, e a outra conseguiu escapar dessa armadilha. E o mais assustador é que a maioria de nós nem percebe que está presa. Essa armadilha tem um nome, e quando você entende como ela funciona, muita coisa na sua vida vai fazer sentido de uma forma completamente nova. Porque não é sobre ser rico ou pobre, no sentido financeiro. É sobre uma mentalidade que determina se você vai passar a vida construindo ou apenas consumindo. Sabe qual é o sinal mais claro de que alguém caiu nessa armadilha? É quando a pessoa vive dividida entre 2 versões de si mesma. A versão que trabalha durante a semana, contando os minutos para acabar, e a versão que vive de verdade, apenas nos fins de semana e férias. Como se a vida real acontecesse apenas nos intervalos entre as obrigações. Quantas pessoas você conhece que vivem assim? Que trabalham apenas para financiar os momentos de escape da própria vida? Que tratam segunda-feira como inimiga e sexta-feira como salvadora? E quantas dessas pessoas, depois de 10, 15 anos nessa rotina, realmente saíram do lugar onde começaram? A questão não é julgar ninguém. A questão é entender que existe um padrão, uma forma de pensar que mantém certas pessoas presas em ciclos, enquanto outras quebram esses ciclos e constroem algo duradouro. E esse padrão não tem nada a ver com inteligência, sorte ou privilégio. Tem a ver com uma escolha filosófica que a maioria das pessoas nem percebe que está fazendo. Os filósofos gregos antigos já tinham mapeado essa questão há mais de 2000 anos. Eles entendiam que existe uma diferença fundamental entre 2 formas de viver. Uma que busca o prazer como objetivo final e outra que busca a excelência como objetivo final. E eles descobriram algo contraintuitivo. Quem busca o prazer diretamente acaba com menos prazer na vida, e quem busca a excelência acaba com mais prazer duradouro. Marco Aurélio, que era literalmente o homem mais poderoso do mundo na época, escrevia sobre isso constantemente. Ele tinha acesso a todos os prazeres imagináveis, mas escolhia deliberadamente a disciplina, o trabalho árduo, a responsabilidade.
Não porque odiasse o prazer, mas porque entendia que existe uma diferença entre prazer temporário e satisfação duradoura. E isso me faz pensar: será que a nossa obsessão cultural com fazer o que gosta não é, na verdade, uma armadilha disfarçada de liberdade? Será que quando dizemos a vida é curta demais para não aproveitar, não estamos, na verdade, encurtando ainda mais nossas possibilidades de uma vida realmente significativa? Porque eu comecei a perceber que as pessoas que mais reclamam sobre não ter tempo, não ter dinheiro, não ter oportunidades, são, paradoxalmente, as mesmas que mais investem tempo e energia em atividades que não constroem nada duradouro. Elas estão constantemente se recompensando por uma vida que não as satisfaz, criando um ciclo onde precisam de cada vez mais recompensas para suportar uma vida cada vez menos satisfatória. Enquanto isso, existe um grupo menor de pessoas que parece ter descoberto um segredo. Elas transformaram o próprio trabalho, o próprio crescimento, a própria construção em fonte de prazer. Não é que elas não se divirtam ou não relaxem, é que elas expandiram sua definição de diversão e relaxamento para incluir atividades que também constroem seu futuro. E aí está o ponto central de tudo isso. Não é sobre ser rico ou pobre financeiramente. É sobre ser rico ou pobre em termos de perspectiva temporal. Pessoas com mentalidade de construção pensam em décadas. Pessoas com mentalidade de consumo pensam em fins de semana. A armadilha invisível é exatamente essa. Nossa cultura nos convenceu de que merecemos prazer imediato, que devemos fazer apenas o que gostamos, que sacrifício é sinônimo de sofrimento. Mas, e se essa mesma mentalidade for exatamente o que está nos impedindo de construir uma vida que realmente valha a pena viver? Agora, deixa eu te mostrar como essa armadilha funciona na prática. Porque uma vez que você vê o padrão, não consegue mais desvê-lo. A armadilha começa com uma mentira muito bem contada. Você trabalha duro a semana toda, merece relaxar no fim de semana. Parece lógico, né? Parece justo. Mas vamos desconstruir essa lógica por um segundo. Se você trabalha apenas para merecer o descanso e descansa apenas para aguentar o trabalho, você criou um ciclo onde sua vida inteira se resume a alternar entre duas formas de sofrimento: o sofrimento do trabalho que não te realiza e o sofrimento de precisar voltar para esse trabalho depois do descanso. É como aquelas pessoas que fazem dieta radical durante a semana para poder se permitir comer mal no fim de semana. Elas nunca saem do lugar. Ficam eternamente oscilando entre privação e excesso, sem nunca construir um estilo de vida saudável de verdade. Os estoicos tinham uma palavra para isso. Eles chamavam de paixões, não no sentido romântico, mas no sentido de emoções que nos dominam e nos fazem agir contra nossa própria razão. E a paixão mais destrutiva de todas, segundo eles, é a necessidade compulsiva de prazer imediato. Epicteto, que começou a vida como escravo e se tornou um dos maiores filósofos da história, entendia melhor que ninguém a diferença entre liberdade real e liberdade ilusória. Ele dizia que a pessoa mais escrava do mundo não é aquela que tem um dono, mas aquela que é escrava dos próprios desejos imediatos. E isso me fez perceber algo perturbador sobre nossa sociedade. Nós criamos uma cultura inteira baseada em transformar pessoas em escravas dos próprios desejos e depois vendemos essa escravidão como liberdade. Pensa comigo, quantos anúncios você vê por dia dizendo você merece, se permita, aproveite agora? Quantas vezes você ouve frases como a vida é curta, você só vive uma vez, não seja tão duro consigo mesmo? E quantas vezes você ouve alguém falando sobre disciplina, sacrifício voluntário, construção de longo prazo? A proporção é assustadora.
Somos bombardeados 24 horas por dia com mensagens que reforçam a mentalidade de consumo imediato e praticamente nunca ouvimos mensagens que reforçam a mentalidade de construção duradoura. Porque eu descobri algo que a indústria do entretenimento não quer que você saiba. Eles literalmente estudam neurociência para criar produtos que viciam. Netflix contrata neurocientistas para descobrir exatamente quantos segundos seu cérebro precisa para liberar dopamina. Instagram usa algoritmos baseados em estudos de cassinos para te manter scrollando. Spotify cria playlists que simulam os mesmos padrões de recompensa das máquinas caça-níqueis. E sabe qual é o objetivo final de tudo isso? Te manter na mentalidade de consumo perpétuo. Porque uma pessoa que constrói é uma pessoa que compra menos, que questiona mais, que não pode ser manipulada tão facilmente. Então nossa economia inteira se organizou para manter o máximo de pessoas possível na mentalidade de consumo. E o resultado é uma sociedade onde a maioria das pessoas trabalham em empregos que não gosta para comprar coisas que não precisa para impressionar pessoas que não se importam com elas. Mas aqui entra a parte esperançosa da história. Existe um grupo de pessoas que conseguiu furar essa bolha. E elas não são especiais, não nasceram diferentes, não tiveram vantagens extraordinárias. Elas simplesmente entenderam uma verdade fundamental que nossa cultura tenta esconder. A disciplina é libertadora. Isso soa contraditório, eu sei. Como algo que limita nossas escolhas no presente pode nos dar mais liberdade? Mas deixa eu te explicar com um exemplo concreto. Imagine duas pessoas, ambas com 25 anos, ambas ganhando a mesma quantidade de dinheiro. A primeira decide que vai aproveitar a juventude. Sai todo fim de semana, compra roupas da moda, faz viagens que não pode pagar, mora num apartamento caro para impressionar os outros. A segunda decide que vai investir na juventude. Economiza 30% do salário, estuda nas horas vagas, trabalha nos fins de semana em projetos pessoais, mora num lugar simples, mas funcional. Aos 35 anos, a primeira pessoa ainda está na mesma situação financeira, ainda precisa trabalhar nas mesmas condições, ainda não tem liberdade de escolha. A segunda pessoa tem um patrimônio acumulado, desenvolveu habilidades valiosas, criou múltiplas fontes de renda, tem opções. Quem teve mais liberdade real durante esses 10 anos? A pessoa que fez o que queria a cada momento, ou a pessoa que fez o que precisava ser feito, pensando no longo prazo. E aí está a grande revelação. A disciplina não é o oposto da liberdade. Ela é o caminho para a liberdade. Cada escolha disciplinada que você faz hoje é um voto na versão mais livre de você mesmo no futuro. Os estoicos chamavam isso de lei natural. Eles entendiam que o universo funciona com base em causa e consequência, e que tentar fugir dessa lei é como tentar nadar contra a correnteza. Você gasta muita energia e não chega a lugar nenhum. Então, eles desenvolveram uma filosofia baseada em alinhar suas ações com as leis naturais da realidade. Se você quer colher no futuro, precisa plantar no presente. Se você quer liberdade amanhã, precisa disciplina hoje. Se você quer construir algo duradouro, precisa abrir mão de prazeres temporários. Mas aqui está o insight mais poderoso. Quando você começa a viver assim, algo místico acontece. Você começa a sentir prazer na própria disciplina. Você desenvolve o que os estoicos chamavam de alegria da virtude, uma satisfação profunda que vem de saber que você está construindo algo maior que você mesmo. E essa alegria é infinitamente mais estável e duradoura que qualquer prazer baseado em consumo externo. Porque ela não depende de circunstâncias externas. Ela vem da sua própria capacidade de escolher o crescimento em vez do conforto. Já passou por essa reflexão? Comenta aqui embaixo.
Você se identifica mais com a mentalidade que busca prazer imediato ou com a que busca construção de longo prazo? Quero entender se você também sente essa tensão entre aproveitar o presente e investir no futuro. Mas, e se eu te dissesse que existe uma terceira opção? Que você não precisa escolher entre ser feliz hoje ou ser livre amanhã? Que existe uma forma de viver onde o próprio processo de construção se torna uma fonte profunda de satisfação? Deixa eu te contar uma história que mudou completamente minha forma de enxergar essa questão. Conheci um arquiteto que, aos 40 anos, tem uma vida que muita gente invejaria. Ele trabalha apenas com projetos que o inspiram, viaja pelo mundo, visitando obras de arte, tem tempo de qualidade com a família e uma segurança financeira que permite escolher seus clientes. Mas quando perguntei como ele chegou lá, a resposta me surpreendeu. Dos 22 aos 32 anos, eu vivi como se estivesse numa máquina do tempo. Todos os dias, eu acordava e me perguntava: o que o arquiteto de 40 anos gostaria que o arquiteto de 25 anos fizesse hoje? E então, eu fazia exatamente isso. Enquanto meus amigos viviam para o fim de semana, eu vivia para a década seguinte. Ele fez uma pausa e continuou. Mas sabe o que descobri nesse processo? Cada projeto que eu terminava me conectava com uma versão futura de mim mesmo. Cada habilidade que eu desenvolvia era como enviar um presente para meu eu do futuro. Eu não estava sacrificando minha juventude, eu estava multiplicando ela exponencialmente. Essa frase, juventude eterna, ficou ecoando na minha cabeça por semanas, porque ele tinha razão. Pessoas que desenvolvem a mentalidade de construção não envelhecem da mesma forma. Elas mantêm a curiosidade, a energia, o senso de propósito que a maioria das pessoas perde aos 30. Enquanto isso, pessoas que vivem apenas buscando prazer imediato envelhecem rapidamente. Aos 35, elas já estão cansadas, desiludidas, presas em rotinas que não as satisfazem, sonhando com uma aposentadoria que talvez nunca chegue. E aí está o segredo que os estoicos descobriram há 2000 anos. O maior prazer da vida humana não vem de consumir, mas de criar. Não vem de receber, mas de contribuir. Não vem de relaxar, mas de superar desafios. Marco Aurélio escrevia: no amanhecer, diga a si mesmo: as pessoas que encontro hoje serão intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, ciumentas e mal-humoradas. Mas eu não ficarei surpreso ou perturbado, pois não posso imaginar um mundo sem essas pessoas. Ele não estava sendo pessimista. Ele estava se preparando mentalmente para transformar cada desafio em uma oportunidade de crescimento. Essa é a diferença fundamental entre mentalidade de construção e mentalidade de consumo. Pessoas com mentalidade de consumo veem obstáculos como problemas a serem evitados. Pessoas com mentalidade de construção veem obstáculos como matéria-prima para o crescimento. E isso se aplica a tudo na vida. Trabalho extra não é punição, é oportunidade de desenvolver habilidades. Economia não é privação, é investimento em liberdade futura. Disciplina não é sofrimento, é treinamento para a excelência. Mas, deixa eu ser claro sobre uma coisa. Eu não estou falando sobre se tornar um workaholic obcecado que nunca relaxa. Os estoicos eram pessoas que sabiam desfrutar os prazeres da vida, mas eles tinham uma relação diferente com esses prazeres. Para eles, o prazer era como sal na comida, essencial em pequenas quantidades, mas tóxico em excesso. Então, eles desenvolveram a capacidade de sentir prazer, tanto nos momentos de descanso, quanto nos momentos de trabalho, tanto nas conquistas, quanto no processo de conquistar. Sêneca, que era um dos homens mais ricos de Roma, praticava voluntariamente a pobreza uma vez por mês. Ele dormia no chão, comia apenas pão e água,
vestia roupas simples, não por masoquismo, mas para lembrar a si mesmo que sua felicidade não dependia do conforto externo. E sabe o que acontecia? No final desse período de privação voluntária, ele sentia mais prazer em uma refeição simples do que a maioria das pessoas sente em um banquete elaborado. Ele havia expandido sua capacidade de sentir gratidão e satisfação. Essa é a chave de tudo. Expandir sua capacidade de sentir satisfação. Pessoas com mentalidade de consumo têm uma capacidade limitada de satisfação. Elas precisam de estímulos cada vez mais intensos para sentir o mesmo prazer. Pessoas com mentalidade de construção têm uma capacidade crescente de satisfação. Elas encontram prazer em coisas cada vez mais simples e profundas. E aqui está meu conselho final. E prepare-se, porque isso vai contra tudo o que te ensinaram. Pare de tentar equilibrar vida pessoal e profissional. Essa separação é uma ilusão que mantém você dividido contra si mesmo. Em vez disso, integre tudo numa única identidade de construtor. Cada área da sua vida, relacionamentos, saúde, carreira, finanças, é uma oportunidade de aplicar a mentalidade de construção. Você não tem uma vida pessoal separada da sua vida profissional. Você tem uma vida, ponto. E essa vida pode ser inteiramente dedicada a construir algo extraordinário. O importante é começar a treinar sua capacidade de escolher o crescimento em vez do conforto. E aqui está a parte mágica. Quanto mais você faz isso, mais natural se torna. Quanto mais você exercita a disciplina, mais prazer você sente na própria disciplina. Os estoicos acreditavam que cada escolha que fazemos é um voto na pessoa que queremos nos tornar. Cada vez que você escolhe construir, em vez de apenas consumir, você está votando na versão mais forte, mais livre, mais realizada de si mesmo. E sabe qual é o resultado final de viver assim? Você não chega aos 50 anos se perguntando onde foi que eu errei. Você chega aos 50 anos se perguntando o que mais eu posso construir. Como você lida com essa tensão entre prazer imediato e construção de longo prazo na sua vida? Deixe nos comentários. Ou só digita YOLO se você ficou até o fim. Sim, YOLO. YOLO. E o que quer dizer YOLO? You only live once. Você só vive uma vez. E é exatamente por isso que eu quero te provocar aqui. Se você só vive uma vez, por que está perdendo tempo? Por que está adiando seus sonhos? Por que está esperando o momento perfeito, que nunca vai chegar? Você só tem uma vida, esta existência, este momento. E escute bem, mesmo que tenham outras pela frente, você não vai carregar as lembranças desta. Então, não adianta deixar para a próxima. Viva esta como se fosse a única, porque é a única que você tem consciência de estar vivendo agora. YOLO não é sobre ser inconsequente, é sobre ser consequente com o seu potencial. É sobre entender que cada dia que você adia é um dia a menos para construir algo extraordinário. Pare de fazer de conta e comece a construir de verdade. Então, se você chegou até aqui e realmente acredita nisso, digita YOLO. Quero ver quem está pronto para parar de viver na zona de conforto e começar a viver de verdade. Inscreva-se. Conte sua história. Inspire aqueles que estão chegando agora e ajude a construir este espaço onde nunca falte acolhimento para quem busca clareza e coragem. No próximo vídeo, falaremos mais sobre estoicismo em meio ao caos moderno, porque o tempo é curto demais para desperdiçar com o que não importa. Até lá, construa com propósito, porque o prazer verdadeiro está na jornada, não apenas no destino. O agora é seu.